Tem time para tentar parar o Flamengo nessas duas partidas ou vai ser um atropelo só? Se o Nova Iguaçu jogar da forma como jogou com o Vasco, principalmente o primeiro jogo, vai tomar varada no primeiro confronto. Esse Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder esse título, porque é um Flamengo que tem muita responsabilidade com a bola. O Tite conseguiu, acho que, resgatar, né, esse desejo pelos jogadores de terem essa responsabilidade para com a bola. E um Flamengo muito ofensivo, um Flamengo muito encaixado e defensivamente um Flamengo muito responsável também, né? Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo, mais um corte aqui com as informações do Flamengo. Amanhã tem final do Campeonato Carioca e tem muita notícia aqui, viu? Preparação do Flamengo, provável escalação. Tem também uma notícia sobre um possível reforço do Flamengo aí, um grande presente que o Flamengo pode ter no final do vídeo. Então assiste até o final, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ative o sino. Deixamos aqui os créditos para a ESPN Brasil. E vamos agora, galera, acompanhar as últimas informações, porque o Flamengo tem a chance aí de conquistar o Campeonato Carioca sob o Nova Iguaçu. Vamos ver as últimas notícias aí do Flamengo e também a preparação para enfrentar o Nova Iguaçu. Vamos ver. O Flamengo que só sofreu um gol no campeonato até aqui, justamente do Nova Iguaçu, só que não eram esses caras não, era o Sub-20, porque o Tite estava treinando o pessoal em pré-temporada. O que esperar desta final? Cícero Melo e Roberta Barroso. Fã de esporte, o Flamengo encara o Nova Iguaçu neste sábado no Maracanã com força máxima pelo primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Pulgar, recuperado de dores musculares, treinou com o grupo nos últimos 2 dias e está à disposição de Tite, assim como os jogadores que foram convocados na data FIFA. Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Arrascaeta, De La Cruz, Vinha e Varela. Apesar de ter conquistado a Taça Guanabara, o Flamengo não conta com a vantagem do empate na final. O regulamento só dá a vantagem na semifinal. Ou seja, em caso de 2 empates consecutivos, a decisão será nos pênaltis. O Flamengo, na campanha do Campeonato Carioca, até aqui sofreu apenas um gol, e justamente do Nova Iguaçu, na segunda rodada da Taça Guanabara, quando empatou por 1-1 e depois não foi mais vazado. Vale reforçar que Rossi não disputou aquela partida, porque o rubro-negro jogou com o time de garotos. No Flamengo, a palavra de ordem no jogo contra o Nova Iguaçu é respeito. São 2 jogos, né? São 180 minutos, mas a gente sabe que o primeiro jogo também diz muito, né? Creio que se a gente estiver concentrado, aproveitar o fator casa também, fazer valer a pena. Jogando no Maracanã, isso tem uma grande vantagem para nós, diante da nossa torcida, apesar do mando não ser nosso, mas creio que isso a gente pode fazer valer a pena. Jogar concentrado, como a gente tem falado internamente, né? Por não ser um clássico, obviamente você acaba que seu subconsciente relaxando um pouco mais. O clássico tem todo aquele peso, né? Por se tratar também de uma final, a gente não pode dar mole, tem que estar bem concentrado, porque o Nova Iguaçu chegou com méritos e a gente sabe das qualidades dele. Olá, fã de esportes. O time do Nova Iguaçu encerrou sua preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, neste sábado, diante do Flamengo no Maracanã, às 5 horas da tarde, realizando um treino esta manhã aqui na Baixada Fluminense. O time está invicto a 9 jogos no Campeonato Carioca, 6 vitórias e 3 empates. Após o treinamento, o técnico Carlos Vitor e o meia Bill deram uma entrevista coletiva projetando o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Na verdade, nós não podemos mudar o nosso perfil. Estratégia é uma coisa, mudar o teu perfil é outra. E quando você chega numa final, já que chegamos aqui, nós temos que brigar para realmente levar o troféu, não tem como. Por mais que a gente saiba da grandiosidade do Flamengo, a gente vai estar sendo repetitivo com isso, mas a questão nossa realmente chegamos na final, não tem como recuar, agora é ir para frente e buscar o que nos interessa. A gente sabe que o Flamengo foi o líder da competição, foi o campeão, né, do primeiro turno até. A gente sabe da nossa responsabilidade também. Bom, a gente vai leve sim pro jogo, sabendo da responsabilidade, sabendo da dificuldade que é, com a nossa responsabilidade também, mas acho que a gente vai leve sim, tentar buscar o nosso resultado, lógico, respeitando a equipe, respeitando o favoritismo que está lá do outro lado. A gente sabe do investimento, da grandeza que o Flamengo mas a nossa leveza também não tira a nossa responsabilidade dentro do jogo.
A tendência é que o técnico Carlos Vitor escale o mesmo time que derrotou o Vasco no segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã. A novidade será a volta do volante Fernandinho, que cumpriu suspensão e agora está à disposição do treinador. Números para acreditar. O Nova Iguaçu tem uma boa campanha, né? 72% de aproveitamento, só tem uma derrota nesse campeonato carioca, mas vai enfrentar do outro lado um Flamengo muito forte, muito sólido, sem nenhuma derrota, só com um gol sofrido com a equipe sub-20, como a gente já falou aqui. E 2 jogos, Mari. 2 jogos eu acho que acabam dificultando um pouco a vida do Nova Iguaçu, né? É um Flamengo que não sabe o que é perder nessa temporada, com o Tite no Campeonato Carioca, um Flamengo que a gente olha, se falta um jogador, tem outros para substituir, e acho que é importante a declaração que a gente vê ali do Bill e do Carlos Vitor, dizendo que, assim, não é que a gente vai abrir mão do jogo, vai para ganhar, vai para jogar, mas sabe que também não pode ir com tudo, né? Porque senão se abrir é o que o Flamengo precisa, o mínimo espaço. E é uma final que pode ser decidida já no primeiro jogo, né? Sim. Por isso que é a dificuldade, porque a estratégia, principalmente para o Nova Iguaçu, ela envolve as 2 partidas ali. O Nova Iguaçu tem uma derrota e a derrota foi para o Fluminense, foi 3-0. E pensando na campanha do Nova Iguaçu até um pouco fora da curva, o Nova Iguaçu, ele não é que necessariamente ele abriu mão da Copa do Brasil pensando no Carioca, mas ali contra o Internacional ele levou um time bem mexido, perdeu, foi eliminado, enfim, mas aí na sequência conseguiu passar pelo Vasco. Dani, se fosse outros Flamengos, eu acho que daria até pra gente questionar que talvez é um jogo perigoso, porque a gente já viu esse grupo com outros comandantes vacilarem um pouquinho, até na concentração, que é o que o próprio Cebolinha fala, né, sobre a concentração. Esse Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder esse título, porque é um Flamengo que tem muita responsabilidade com a bola. O Tite conseguiu, acho que, resgatar, né, esse desejo pelos jogadores de terem essa responsabilidade para com a bola. E um Flamengo muito ofensivo, um Flamengo muito encaixado e defensivamente um Flamengo muito responsável também, né? No sistema defensivo, não só nos jogadores de trás ali, em que ele encontrou um bom encaixe, mas no sistema defensivo. Então, este Flamengo do Tite, eu acho muito difícil perder essa final. Vamos ver, a final começa a ser desenhada amanhã, esse jogo no Maracanã, os 2 jogos no Maracanã. Tem mais notícia do Rio de Janeiro, porque... A gente fazer 2 programas no mesmo dia, que a gente já sabe mais ou menos a pauta, mas eu vou continuar perguntando para você. O Pulgar vai jogar? O Gabigol tá inscrito para a Copa Libertadores? Que mais que temos? O Gerson já está disponível para jogar também? Diga lá, Jéssica. Vamos falar desse time, né, Cacá? Até falei hoje pela manhã que o Flamengo ainda treinaria, né? Faria os últimos ajustes aí, visando esse primeiro jogo da decisão. E aí, hoje teve treino e a gente pôde ver, até o Flamengo divulgou nas redes sociais, o Pulgar, o chileno, participando da atividade, parecendo bem disposto, feliz, enfim. Há uma tendência, então, de que ele vá para o jogo, tá? Se não sentir ali no aquecimento ou no último momento antes da partida, o Pulgar vai jogar, assim como todo time que o Tite considera ideal, incluindo os atletas que estiveram participando da data FIFA com as suas seleções. Fabrício Bruno, por exemplo, teve uma boa minutagem com a seleção brasileira. Então, se a gente for pensar num time 100% aí do técnico Tite para esse primeiro jogo da decisão, é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, com Vinha começando no banco de reservas, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Cebolinha e Pedro. Esse é o provável time do Flamengo para enfrentar o Nova Iguaçu nesse primeiro jogo. A gente lembra que na sequência, né, antes do segundo jogo da decisão, Flamengo vai a Bogotá enfrentar o Milionários da Colômbia, jogo válido pela fase de grupos da Libertadores da América, 2.500 metros acima, né, do nível do mar, então altitude sim, e aí o técnico Tite vai tentar ali, né, utilizar de uma forma com que não acabe perdendo atletas para a decisão do Campeonato Carioca, mas também dando uma minutagem, entendendo a importância de um jogo de Libertadores. O Wesley não joga amanhã e não vai para a Libertadores a princípio, isso porque ele está com uma lesão muscular. O Gabigol, para a final, não vai, né? Tá suspenso pela situação do doping, pegou 2 anos de gancho, valendo desde abril do ano passado.
O Flamengo vai recorrer da decisão, né? E isso deve acontecer, inclusive, nos próximos dias. Já receberam os documentos necessários para poder juntar provas e aí recorrer, então, dessa decisão. E aí o Gabigol não fica disponível para o Campeonato Carioca, mas o Flamengo está tão confiante de que vai conseguir a absolvição do atleta que inscreveu o Gabigol para a Libertadores da América e pretende utilizá-lo, pelo menos nos próximos jogos, se não para terça-feira, porque está muito recente, mas nos próximos jogos que tem pela competição internacional. Então, num todo, é isso, viu, Kaká? Agora, uma informação, a gente vê nas redes sociais o movimento da torcida do Flamengo para poder homenagear o Gabigol nas arquibancadas na decisão do Campeonato Carioca. Então, a gente ainda não tem muita informação, mas deve ter ali um bandeirão, alguma coisa do tipo Força Gabigol. Vai acontecer esse movimento, sim, dentro da torcida do Flamengo, também apoiando, assim como o próprio clube, o atual camisa 10 da Gávea. O que aconteceu no dia que ele foi colher material foi surreal. A gente ouve a descrição de como que tudo aconteceu. É inexplicável, ninguém sabe por que ele não se prontificou a fazer o exame logo e acabar com a história toda. E eu já disse aqui, a pena para quem se nega a fazer ou quem corrompe o exame antidopagem é muito dura. A gente pode até questionar os tribunais de justiça aí, que fazem lambança e às vezes jogam para baixo do tapete e empurram com a barriga, mas no caso de antidoping, isso não acontece não. Berna, o Flamengo está pronto para enfrentar o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu foi o grande destaque dos pontos, da fase de pontos do Campeonato Carioca, jogou o Botafogo para fora, né? Foi o segundo colocado na primeira fase. Tem time para tentar parar o Flamengo nessas duas partidas ou vai ser um atropelo só? Se o Nova Iguaçu jogar da forma como jogou com o Vasco, principalmente o primeiro jogo, vai tomar varada no primeiro confronto. Primeiro jogo. Se jogar da forma como jogou no Vasco, contra o Vasco na primeira partida, não na segunda. No segundo jogo ganhou. Primeiro empatou por 1. O quê? Jogar pra cima, pra frente. Porque o Flamengo não vai jogar como o Vasco. O Nova Iguaçu tem dois laterais que sobem pra caramba. O Ian por um lado, o Maicon por outro. Tem um meio de campo que só tem um cabeça de área que é o Índio. O Albert joga como um meio armador. E aí quem vai pro ataque é o Iago. Ele joga praticamente com 4 atacantes, né? O Xandinho pelo lado direito, o Carlinhos centroavante, o Iago, que deixa de ser o meia, vira um atacante, e o Bill pelo lado esquerdo. Então, se jogar assim contra o Flamengo, vai tomar varada no primeiro jogo. Penso eu. Na partida, a gente está vendo os lances aí do jogo contra o Flamengo pela Taça Guanabara, o Flamengo jogou com o Sub-23, não era nem o time reserva, era o time Sub-23 do Mário Jorge. O Flamengo empatou por 1-1 e com a falha bizonha do Gabriel Noga, que nem está no Flamengo mais. Foi um jogo pau a pau ali e tal. O Nova Iguaçu perdeu para o time reserva do Fluminense na fase de grupos. É um time bem arrumado? É um time bem arrumado. Agora, vai ter que mudar um pouco a sua proposta. Vai ter que ser mais o Nova Iguaçu do segundo jogo contra o Vasco do que na primeira partida. Ô Jéssica, você dizia hoje pela manhã que há interesse no Carlinhos, né? O Flamengo vai fazer mais ou menos o mesmo movimento que o Fluminense fez com o Lelê, que foi o destaque da temporada passada, artilheiro do campeonato passado pelo Volta Redonda, né? Volta Redonda. E agora o Carlinhos pode, ainda mais se o Gabigol não puder jogar, seria o destaque, o homem pretendido pelo Flamengo, Jéssica? Pois é, Kaká, até pensando em janela de transferências, né? Porque a que abre agora nesse mês de abril é a que possibilita os clubes de contratarem justamente esses atletas que se destacam no campeonato estadual. E aí o Flamengo inicialmente teria assim o interesse no jogador, no Carlinhos, pensando justamente nessa situação de uma possibilidade do Pedro estar na lista do Dorival para a seleção brasileira na disputa da Copa América, e aí o Gabigol ter essa situação ainda indefinida quanto ao doping. Então, o Flamengo teria inicialmente esse desejo no Carlinhos e segundo o nosso colega Jorge Nicola, esse interesse já estaria ali avançando para se apresentar uma proposta ao Carlinhos, né? Jogador que cria das divisões de base do Corinthians, tem uma história aí no futebol até mesmo de superação. Ele concedeu diversas entrevistas durante essa semana falando sobre crise de ansiedade que teve, toda
a sua trajetória até voltar para o Nova Iguaçu e reencontrar o seu bom futebol, e pode estar sim a poucos passos de acertar com o Flamengo. Então a janela abre agora, se eu não me engano, no dia 1º de abril, e aí o Flamengo então pode avançar na contratação do Carlinhos para poder compor esse elenco do rubro-negro. Muito bem. Mais alguma coisa a respeito do Flamengo ou podemos... Parabéns ao empresário dele. Eu não acho que seja jogador pro Flamengo. O que ele perdeu de gol no primeiro jogo contra o Vasco. O Carlinhos... A diretoria contratou o Marinho, que tinha mais de 30 anos, e fazia o sentido. Exato. Eu não contrataria o Carlinhos, mas... Ele começou na base do Corinthians, é isso? Fez o título da Copinha 2017, fez o gol do título, aquela Copinha ele foi artilheiro. Depois rodou interior, Novo Horizontino, Santo André, teve um hiato. Mas ele foi a promessa daquela Copinha do Corinthians, o melhor jogador da Copinha e o autor do gol do título de 2017. Que ano isso? 17. E o Flamengo segue procurando peças para se reforçar. Como é de conhecimento de todos, o Flamengo busca peças pontuais e principalmente na lateral direita, onde é uma posição que até o momento não tem nenhum titular absoluto. E surgiu nesses últimos dias o pedido da torcida rubro-negra pelo lateral Danilo, que joga na Juventus da Itália e também é titular na seleção brasileira, atuando no Brasil como capitão. É um jogador com bastante experiência na Europa e já teve passagens por Porto de Portugal, Real Madrid da Espanha, Manchester City da Inglaterra e atualmente se encontra na Juventus da Itália. O Flamengo já demonstrou interesse no jogador de 32 anos de idade e nesse momento ele tem contrato com a Juventus até junho de 2025, ou seja, o Flamengo precisa chegar a um acordo com seu clube também para poder contar com o jogador. E hoje o Danilo está valendo algo em torno de 12 milhões de euros, pouco mais de 64 milhões de reais. Seria um investimento e tanto para o Mengão, hein? Mas diz aí, você apoia a contratação do Danilo para o meio do ano? Deixa aí nos comentários. Então galera, esse foi o vídeo aí. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa também o seu comentário do que você achou aí das últimas informações, seu palpite para a partida, né, Flamengo contra o Nova Iguaçu. De fato é um jogo muito importante, né, para o Flamengo. O Flamengo tem um time superior, mas não pode vacilar, porque o Nova Iguaçu ele tem, né, a sua campanha, né, muito sólida também. Venceu o Vasco, eliminou o Vasco na semifinal, jogando bem. Então, mesmo o Flamengo tendo um time superior, né, tendo toda a vantagem, não pode achar, né, que tá tudo ganho, porque não é tão fácil assim você vencer um time, por mais que tenha, né, ali as suas limitações, seja um time inferior. E é isso, né? É isso, a gente vê que o Flamengo segue preparado, né? Segue buscando isso. Pelo fato de ser o Tite, é muito difícil desse time perder o foco, né? O Flamengo pode bater recorde, pode vencer o campeonato sem sofrer um gol, time titular, né? O Rossi também pode acabar esse campeonato carioca sem sofrer um gol, cara, pense aí. Então seria algo muito histórico assim para o time do Flamengo, e a gente espera que isso realmente aconteça, né? E sobre o Danilo, é um lateral aí que poderia chegar até sendo titular no Flamengo, né? Claro que não agora acho difícil o Flamengo contratar ele, mas meio do ano seria uma boa opção, hein? Muitos torcedores estão pedindo a contratação dele, principalmente, né, pelas partidas, pelos amistosos na seleção brasileira, onde ele mostrou uma liderança muito boa, muito forte. Então um jogador assim, né, um time como o Flamengo faz toda a diferença. Ele é capitão, né, na Juventus, e quando não esteve o Casemiro agora, ele foi capitão na seleção brasileira também, e mostrou que tem postura de capitão, que é um jogador assim que é extremamente líder. E para um time como o Flamengo é importantíssimo ter um jogador assim, né? Embora já tenha algumas peças ali, né, que são líderes, mas um jogador assim, né, com toda a experiência que ele tem de jogar em times tops, né, Real Madrid, Manchester City, né, Porto e agora a Juventus, nossa, realmente é um jogador com uma bagagem excelente, muito boa, e tem tudo para poder chegar no Flamengo aí, jogar também um bom futebol, conquistar títulos importantes. Mas você aprova a contratação dele, ou você acha que tem outros jogadores que o Flamengo poderia buscar, tem outros laterais que o Flamengo poderia trazer? O que é que você acha aí? Deixa nos comentários. Eu acho que, rapaz, para você encontrar assim laterais bons direitos hoje é difícil no mundo todo. Pode ser o time que for, você não encontra bons laterais direitos e nem esquerdo. É difícil. Então, um jogador assim, né, que não é tão forte assim ofensivamente, mas defensivamente, acho que seria muito bom. E agrada o Tite, né? O Tite com certeza se agrada do Danilo, e acho que com certeza também deve ser buscado aí no meio do ano pelo Flamengo. Poderia ali, né, entrar em um acordo com o jogador e também
com a Juventus. Mas deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.